Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. A de hoje é de número 262 e se chama Antes do Reconhecimento, a Solidão. Quem você se torna quando ninguém está olhando? Existe uma frase que diz que o talento nasce da solidão. E quanto mais eu penso sobre isso, mais compreendo que as nossas maiores transformações não acontecem diante dos outros. Elas acontecem no silêncio. Quando ninguém está olhando, elogiando, reconhecendo ou validando. Antes do reconhecimento, existe a solidão. Existe um período em que você precisa continuar acreditando naquilo que está construindo, mesmo sem receber aplausos. Um tempo em que o resultado ainda não apareceu, mas alguma coisa dentro de você já começou a mudar. E a pergunta mais importante dessa perspectiva é: quem você se torna quando ninguém está olhando? Pense em Jesus, dentro de uma visão crística e universal. Ele compreendia profundamente a importância do reconhecimento. Mesmo cercado por pessoas, responsabilidades e conflitos, ele se afastava para orar, meditar e se conectar com algo maior. Ele não buscava silêncio, porque rejeitava o mundo. Ele se retirava para retornar a ele com mais clareza, discernimento, autoridade interior. A solitude consciente não é uma fuga da vida, é uma preparação para vivê-la com presença. Mas nós estamos inseridos em uma sociedade que perdeu a capacidade de parar. Vivemos na corrida dos ratos, trabalhamos, produzimos, consumimos, resolvemos problemas e cumprimos horários. Uma loucura. Quando sobra um tempinho, aí fazemos o que queremos. Fazemos o quê? Buscamos imediatamente alguma coisa para suprir esse tempo. Celular, redes sociais, televisão, qualquer estímulo que impeça o encontro com o interior, com o silêncio. Porque o silêncio é revelador. Ele revela os pensamentos que evitamos, as emoções que reprimimos, as partes de nós que não tivemos coragem de conhecer. Uma rotina marcada por pressão constante e estímulos excessivos mantém o nosso organismo em um estado de alerta. O corpo e a mente perdem a capacidade de recuperação. Aumenta a ansiedade, a irritabilidade, aquela sensação de que estamos sempre correndo, mas nunca chegando a lugar nenhum. E como encontrar clareza quando o nosso sistema está apenas tentando sobreviver? Como? Podemos adoecer, nos perder, nos ferir e ferir os outros. A evolução não é um processo linear. Por isso, precisamos de um treinamento consciente, consistente e contínuo. Não basta ficar alguns minutos em silêncio uma vez e esperar que as respostas apareçam. Interiorizar-se exige prática. É preciso aprender a observar os próprios pensamentos, sem acreditar cegamente neles, reconhecendo os padrões e revisando escolhas. Sem treinamento, repetimos durante anos as mesmas reações, os medos e as mesmas autossabotagens, mudando apenas o cenário. O verdadeiro despertar é o que o conhecimento traz, transforma a maneira como pensamos, sentimos e agimos. Eu compreendo essa existência a partir de uma perspectiva que ultrapassa essa experiência de vida. Vida, morte e vida, que eu acredito. O corpo cumpre seu ciclo, mas a consciência é imortal. Nós levamos daqui o que consumimos, o que aprendemos e integramos. Mas a consciência continua. Por isso, aqui e agora esse trabalho. A construção que gera autoridade, identidade, presença nessa vida, tornando-nos menos controlados perante os impulsos e as expectativas externas. E aí eu digo, se o coração for forte, a alma sempre renascerá. Porque a gente consegue se conectar com aquilo que já trazemos. Eu vivi isso de uma forma muito profunda. Passei um ano totalmente sabático dentro dessa minha jornada de despertar. Sem sair de casa, sem namorar, sem buscar distrações para preencher o espaço vazio. Permaneci mergulhada nos meus estudos, meus insights, intuições, percepções. E foi justamente nesse período que nasceu Eloce. A conexão com o espírito era no paradigma de cura. Hoje eu compreendo que aquela obra não poderia ter nascido no meio do ruído que eu vivia. Ela exigia recolhimento, a minha disponibilidade interior. Eu estive comigo 100%. Essa fase me ensinou a diferença entre solidão e solitude. Porque solidão carrega a sensação de ausência, de abandono, está faltando algo. A solitude não, é uma presença escolhida. É quando estar consigo deixa de ser um vazio e passa a ser um espaço de prazer, de criação, de completude. Quando você se autodescobre, você não precisa mais do barulho externo para fugir de si. O mundo enxerga a obra pronta, né?
mas raramente vê o que foi transformado por dentro. E essa é a parte mais difícil, né? Talvez o talento não nasça apenas da solidão, mas da coragem de permanecer consigo mesmo tempo suficiente para ir além das vozes do mundo. Escolha parar, escolha se ouvir, escolha transformar o silêncio em lugar de encontro, porque antes de ser reconhecido pelo mundo, você precisa reconhecer a si mesmo. E quando ninguém está olhando, pergunte-se, quem estou me tornando? Deus é inteligência, use a sua conexão com sabedoria. Mais uma perspectiva sensacional, só um pouquinho porque ela ficou enorme, eu reduzi bastante. E assim como ela, nesse meu 1 ano sabático, nasceu também meu primeiro livro, né? Que é Chama Gêmea, O Nascimento de uma Nova Consciência, um guia, uma inspiração, chamado para quem verdadeiramente busca uma conexão. Então é sobre isso, né? A nossa jornada aqui é sobre entender que quando a gente começa a seguir o destino, né? Ele vai nos guiando. E quando a gente não permite, ele vai nos arrastando na marra. Entende? Amor ou na dor. Porque a vida é dual. Então é importante a gente passar pelas dinâmicas, pelos aprendizados, pela essa pressão toda que tem no mundo, mas tem um tempo para você se ouvir, se curar, se energizar. Eu estou vivendo um momento desse recolhimento, desse reconhecimento. E para mim não é mais solidão, agora é solitude. Então é muito bom, porque eu preciso de ouvir minhas musiquinhas, de fazer meus rituais, de estar comigo, de ler meu livro, de estar em silêncio. Porque como eu sou acelerada e faço muitas coisas, minha mente não para. Eu estou o tempo todo com a minha mente bombando. Então eu preciso desse momento só meu, no meu canto, no meu ritual. Então é importante você tirar um momento do seu dia para você contemplar você, entende? Isso é cura, você se cura ao contato com a natureza, ao fazer o que deixa a sua alma feliz e vibrante. Então, é isso, gente, uma perspectiva maravilhosa, né? Que todos tenhamos coragem, sabedoria, mérito, né? Porque infelizmente a vida é uma jornada de mérito. Eu posso falar horas, outros podem falar horas, mas se você não quiser, nada vai adiantar. Então, mas tem uns que querem e eles começam a fazer e eles começam a mudar. Então, é sobre isso. Cada um está no seu próprio tempo, no seu próprio nível, carregando a sua própria cruz. A gente não pode definir, porque definir é limitar, e ninguém limita ninguém a não ser a própria pessoa, né? Então, mais uma perspectiva incrível. Compartilho sempre de coração para coração, por isso mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Bebe bastante água, pratica atividades físicas e esteja preparado, né? Porque a jornada aqui é de corpo, mente e espírito, e ela é 100% espiritual. Pra você ter uma ideia, se você não ativar as suas células com condicionamento físico, com treinamento físico, fica difícil você expandir a sua consciência. A gente precisa ter uma plataforma energética firme para que novos downloads, para que você consiga assimilar todas as informações, né? Porque todo trabalho de conhecimento exige uma capacidade interior para aceitar aquilo, né? Então, quanto mais estímulos, mais efeitos. É por aí e muito mais. Enfim, beijo e é isso. Tchau, tchau.